Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição, que é a lição número 2, que fala sobre como Deus faz conhecer. Então, antes de nós darmos início ao estudo da Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado e livrado de todo o mal. Nós te louvamos e agradecemos, pedimos agora a tua bênção para esses momentos de estudo da tua palavra, que venha nos revelar aquilo que tu queres nos revelar, Pai, para nós crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra, que cada dia mais possamos ser edificados pela tua palavra. Por isso nos abençoa nesse momento e faça-nos compreender através do seu Santo Espírito. E nós pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição de hoje, que como Deus se faz conhecer. Nós temos o texto básico, que é o Salmo 19, 1:4, que já está aqui aberto. Então vamos lá. Aliás, é Salmo 19, de 1 a 14. Não é 4, não, é 1 a 14. Então vamos ler. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento programa a obra de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. Em toda a extensão da terra se estende a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, a qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói, e percorreu o seu caminho. A sua saída e deixa uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, inteiramente justas, mais desejável do que o ouro, sim, que muito ouro fino, mais doces são do que o mel que codeja dos favos. Por eles é amoestado o teu servo, e vos guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurca-se-me tu, que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se enhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradável as tuas palavras na minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. O Senhor, rocha minha e retentor meu. Lindo esse Salmo 19. Agora nós temos o versículo-chave que está lá em Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim no seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Qual é o alvo da lição? Bom, segundo o autor, mostrar aos alunos que Deus nunca deixou de testemunhar a respeito de sua existência. São muitas as maneiras de conhecê-lo. Contudo, a Escritura Sagrada se mostra o meio mais eficaz e perfeito de revelar a sua pessoa. Antes de nós entrarmos para a lição, vamos dar um passeio aí na semana, que na segunda-feira nós temos lá em 1 Coríntios, vamos então lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Então vamos ver o que diz lá no capítulo 1, versículo 18 a 25. Diz o seguinte:
Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde os escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso é a palavra de o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, trazendo essa mensagem. Vamos lá, agora o Salmo 19:1, nós acabamos de ler, é a consequência da segunda-feira. Vamos pular e passar para Romanos 4:3. Então vamos lá, Romanos 4:3. O que diz em Romanos 4:3? Romanos 4:3 diz: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. E também, igualmente, lá em Gálatas 3:8. Então vamos lá para Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. O que diz em Gálatas 3:8? Diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Agora, na quarta-feira, temos João, capítulo 17, e é o versículo 14 a 17. Então, vamos lá para João 17, do 14 a 17. Jesus falando: dele é a tua palavra, e o mundo odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu estou no mundo, não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. São palavras de Jesus. Agora, nós voltamos aí o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, indo lá para o Novo Testamento. O Salmo 119, a gente vai ler do 160 ao 168, que diz: todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis são eternas. Príncipe me persegue sem causa, mas o meu coração teme a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como aquele que acha grande despojo. Odeio e abomino a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes do dia te louvo, pelas tuas justas leis. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O Senhor, espero na tua salvação e sigo os teus mandamentos. A minha alma observa os teus estatutos, pois o amo extremamente. Observo os teus preceitos e os teus estatutos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Isso lá está no Salmo 119 e do versículo 160 a 168. Agora vamos para Jó. Vamos para Jó 23, 8 ao 17. Vamos para Jó 23, que aqui diz o livro de Jó 23, 8 a 17. Mas me adianto, ali não está, e tomo para trás e não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Encobre à direita, eu não te viso. Mas se conhece o meu caminho, ele me provasse, eu estaria como ouro. Nas suas pisadas, meus pés se firmaram. Guardei os seus caminhos e não me desfiei dele. Do preceito dos meus lábios nunca me apartei. A palavra da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas ele resolveu alguma coisa, quem o pode te subvertir?
O que a sua alma quiser, isso fará. Cumprirá e estará ordenado o meu respeito. E muitas coisas ainda que eu consigo nas suas pisadas meus pés se firmaram, guardei o seu caminho, não me desfiei dele. Do preceito dos meus lábios nunca apartei. É a palavra da sua boca, prazer mais do que o meu alimento. E aí, mas se ele resolve alguma coisa, quem pode dissuadir? O que a sua alma quiser, isso fará. Cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como esta tem consigo. É por isso que me perturbo perante ele, quanto isso considero. Temo-me dele, e Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas tensas trevas que me cobrem o rosto. Então, isso aí está lá em Jó, capítulo 23, versículo 8 a 17. Agora, no sábado, vamos lá para Hebreus, agora Novo Testamento. Vamos lá para Hebreus, que é capítulo 1, de 1 a 3. Bora. Hebreus, capítulo 3. Capítulo 1, capítulo 1, de 1 a 3. O que que diz de 1 a 3? Filho é o superior aos anjos, é o título. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, e nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, e tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso o mesmo e a purificação do nosso pecado, assentou a testa da majestade nas alturas. E nós temos agora em João 10, 35. Vamos lá para João 10, 35. O que que diz em João 10, 35? João 10, 35. Diz o seguinte, Jesus falando: se ele me chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. E agora nós vamos para domingo, que é 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro, vamos lá para 2 Pedro. Segunda Pedro, está aqui, capítulo 1, 20 e 21. Acima de tudo, lembrei-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, entrando na lição agora, fala: quão maravilhoso é contemplarmos por meio da criação toda a perfeição do Deus Criador. Ainda mais empolgante é saber que somos criados conforme sua imagem e semelhança, e dotados de inteligência, moralidade, sentimentos e liberdade de escolha. Saber que o próprio Criador é que fez criatura para fazer da criatura um ser íntimo de Deus. Saber que o Espírito do Altíssimo habita em nós, seus filhos, e nos conduz a um relacionamento todo especial e pessoal com o autor da vida, o nosso Criador. Sim, imensamente gratificante tomamos conhecimento de todas essas bênçãos, mas como que sabemos dessas coisas? Como pode a criatura descrever seu Criador? Baseado no que poderíamos conhecer os propósitos de Deus e seu modo de agir, sem que nem ele mesmo tivesse revelado. Até mesmo Adão, em estado de perfeição, precisou de revelação de Deus para conhecer a si mesmo e os propósitos de Deus para a sua vida. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 e Gênesis 2, versículo 16. Quanto mais nós, cuja percepção moral espiritual
foi abalada pelo pecado. Carecemos de tal revelação. Tudo o que sabemos de Deus é que sabemos do nosso passado, presente e futuro. Sabemos porque Deus nos fez conhecer. Ele veio a nós e se manifestou e se fez conhecer tanto direta como indiretamente. É sobre isso e sobre a sua revelação de Deus ao homem que vamos estudar a lição de hoje. Número 1. Nós temos revelação indireta ou geral. No ato da criação de Deus, implantou à natureza humana a capacidade de reconhecê-lo por meio de tudo aquilo que criou. Tal percepção é que evidencia no forte instinto religioso, que pode ser visto em todas as partes do mundo, até no mesmo mais longínquo e isolado da tribo, do presente e do passado. Entre aspas, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhece. Assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Fecha aspas. Isso está lá em Romanos 1, versículo 20. Veja bem que este texto afirma: a criação revela ao homem a existência do Deus eterno. O mesmo ensino é frisado no Salmo 19:1, que fala, entre aspas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aproveite a oportunidade que tiver para ensinar aos seus filhos sobre a grandeza, o poder e a perfeição de Deus, tendo como ilustração as coisas lindas que ele criou, porque ela proclama a glória de Deus. Cultive o coração de seus filhos um grande amor e respeito pela natureza, presente de Deus para todos nós. Deus deixou patente aos nossos olhos, por meio de toda a criação, inquestionáveis sinais à sua existência. Além disso, implantou à nossa natureza um termômetro para medir o comportamento que ele espera de nós. Quanto, pois, os gentios, povos sem a revelação bíblica, que não têm lei, mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se, conforme Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, a consciência revela ao homem a existência de um Deus santo. A consciência do incrédulo pode estar prejudicada pelo pecado, mas os filhos de Deus devem exercitar constantemente essa habilidade para permanecerem sempre dentro da vontade de Deus, entre aspas, mantendo a fé, a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, conforme 1 Timóteo 1, versículo 19. Este ensino das Escrituras nos leva a concluir que ele não fosse pelo pecado que corrompeu nossa percepção espiritual e moral. Bastaria a revelação geral para que tivesse um conhecimento equilibrado e um relacionamento saudável com o nosso Criador. No entanto, ao deixar perceber a mão de Deus nas coisas que criou o homem, cegado pelo pecado, passaram a cultuar a criação em lugar do Criador. Surgiram assim as superstições, o politeísmo, a idolatria, o panteísmo, e nojo, tamanho e loucura. Encontramos os mais degradantes atos de moralidade que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é pedido claramente amém, conforme Romanos 1, 25. Nós temos número 1, que fala sobre a obra da criação releva a existência de Deus, conforme Salmo 19, 1. Nada na criação é perfeito e incompleto. Tudo historicamente bem planejamento, só uma mente superior poderia promover o tamanho equilíbrio nos céus e na terra. Número 2. Um senso de moralidade revela a existência de Deus. Romanos 2,15. De onde vem o homem a consciência do certo e do errado? De onde vem o senso de culpa? De onde vem a obrigação de fazer o bem, rejeitar o mal e da convicção inerente ao homem que existe em ser supremo, no qual deverá prestar conta?
Número 3. A história revela a existência de Deus, conforme Efésios 4, versículo 14, e Esdras 1, versículo 2, e Romanos 9, versículo 17. A mão de Deus pode ser vista por meio do juízo, que exerce a ascensão e a queda das nações, impérios, poderes mundiais, poderes ser vistos no desenrolar dos acontecimentos que inevitavelmente colaboram com seus eternos propósitos. Número 4. A instituição religiosa revela a existência de Deus, conforme Jeremias 1,15. Como explica a busca incessante por Deus que qualquer civilização? Não haveria tal desejo de sua existência fosse apenas uma hipótese, mas a própria instituição comprova essa existência. Apesar de todas as sequeiras provocadas pelo pecado, ninguém pode alegar completa ignorância de Deus, pois ele nunca deixou de testemunhar a sua existência, caráter e propósito. Aí, entre aspas, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua própria divindade claramente reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 20. Agora, na página 13, lá no Algarismo Romano número 2, revela como título Revelação Direta ou Especial. Isso está em 1 Timóteo 3,16. O pecado originou e tirou o homem a capacidade de reconhecer o Deus por meio da razão e da instituição da criação, conforme Romanos 1, 12 e 25. Os céus ainda proclamam a glória, a sabedoria e o poder de Deus. Contudo, sem uma revelação direta, conforme as Escrituras, é uma intervenção direta no coração da mente do homem, que é o Espírito Santo. Já não seria possível perceber os planos, a graça e o amor de Deus nutrem por todos nós. Reconhecer a existência de um Criador para eliminar o estrago do pecado já não era o bastante. Foi preciso Deus que manifestasse como Redentor. Foi então que ele tem uma forma toda especial e com absoluta clareza Deus fez conhecer por meio da sua palavra as Escrituras Sagradas. Bom, temos como aplicação, pela criação conhecemos a glória de Deus, pelas Escrituras conhecemos sua grandeza, mas é pela íntima comunhão de nossas almas que conhecemos sua graça. A revelação direta de Deus começou no paraíso, no momento da queda, quando fez saber o primeiro casal, sem um dos seus descendentes, mudaria a sorte de todos os homens, conforme Gênesis 3, versículo 15. Essa primeira revelação especial de Deus mostrou progressivo, renovando-se o tempo em tempo, com Abraão, Jacó e Moisés e Davi, atravessando os séculos até cumprir plenamente das pessoas de Cristo Jesus a encarnação de a palavra verbo, é a palavra vida de Deus aos homens que tornou vida entre os homens. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como um unigênito do Pai. Está em João 1, versículo 14 e João 5, versículo 19. Deus fez-se a conhecer indiretamente pelo cenário da criação e passou a usar a história de um povo Israel como cenário de uma relação direta, assim mesmo aos homens, mais que isso, tomou providência para que sua palavra, inicialmente dirigida a esse povo, fosse documentada, copiada e perpetuada para que toda a humanidade pudesse dela desfrutar. Entre as ora, dentro da Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Fecha aspas, é conforme Gálatas 3:8. Temos como aplicação a lei, a Bíblia. Deus quer falar com você por meio dela. Ele quer desenvolver tudo aquilo que o pecado lhe roubou. Quer escrever a palavra dele nas páginas do seu coração para que o mundo o reconheça por meio de você. Então a gente vê a importância de lermos a Bíblia e conhecemos mais a Deus através da Escritura Sagrada. A Bíblia é o livro de Deus, foi Ele quem escreveu pelas mãos daqueles que escolheu. Ele se auto-revelou e não se escondeu, não se omitiu.
Deus se fez conhecer pela forma direta e poderosa e definitiva. Certamente o mesmo Espírito que colocou a palavra de Deus na mente daqueles que escreveram, há de colocar também o coração em busca de Deus nas suas páginas. Agora chegando à conclusão. A maior e mais clara de toda a revelação de Deus é, sem dúvida, a encarnação de sua palavra. Os Logos de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo é a palavra de Deus que nos torna vida. Entre aspas, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso está lá em João 1, versículo 1. Jesus, entre aspas, é a verdadeira luz que vem ao mundo e ilumina todo homem. Conforme João 1, versículo 9. Ele revelou a máxima de Deus, entre aspas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e em muitas maneiras, nesses últimos dias falou pelo Filho, fecha aspas, conforme Hebreus 1, versículo 1 e 2. A Bíblia nos fala sobre Jesus, a Bíblia é Jesus, falando conosco. Muitos podem buscar a Deus sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento só obtém aqueles que ouvem, estudam e creem na revelação da palavra de Deus. Então isso mostra a importância de nós estarmos sempre lendo a Bíblia, buscando na palavra de Deus o conhecimento. E nessa maneira nós crescemos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E assim a gente vai entender qual é a revelação de Deus para nossas vidas. Então foi muito edificante essa lição, que é como se Deus se faz conhecer. Como é que Deus faz? Através da sua palavra. É através dos ali que foram pessoas, profetas, homens, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveu a Bíblia. Agora vamos orar agradecendo a Deus, né, pela essa lição, e que Deus venha nos revelar cada dia e que possamos sempre estar estudando a palavra de Deus. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque é através da Tua palavra que nós temos conhecimento de Ti. Obrigado pela Sua revelação, obrigado pelo Teu Santo Espírito, pelo Senhor Jesus, que foi o Verbo que se encarnou e esteve entre nós. E aí, Senhor, Ele morreu, mas ressuscitou e vivo está eternamente. E através do sacrifício dele na cruz do Calvário, nós temos nossos pecados perdoados. Nós possamos ter acesso à Tua palavra, através da oração, conhecimento, Senhor, e que Tu possa nos abençoar cada dia. Abençoe cada vida que está assistindo essa escola bíblica dominical online, nas redes sociais, que Tu possa estar abençoando cada lar, cada família, dando a cura, a paz, a alegria e livrando de todo o mal, tendo segurança dia após dia e nos ter um domingo abençoado, uma semana frutífera e abençoada, e nos abençoe a todos. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, na próxima lição, que é a terceira da revista, aí vem a pergunta: quem escreveu a Bíblia? Então, vamos ler aqueles que têm a revista, né? E que possamos meditar nessa palavra de Deus, e aí na próxima semana a gente abordar quem escreveu a Bíblia. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e que possa ter uma semana abençoada de paz e alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém.